Fala, torcedor! E esse lance polêmico envolvendo o Maurício, hein? Pra mim tem o contato e não é na bola, é só no corpo. Eu não sou ninguém para julgar o que se passou, essa não é a minha função. Passa da bola, era um lance em que ele poderia ter atacado a bola. Vínhamos à procura do empate, vínhamos para ganhar o jogo. No futebol real isso pra mim não é nada, no futebol brasileiro isso é pênalti. Aos 27 minutos do segundo tempo, o lance com Maurício dentro da área gerou muita polêmica. O Palmeiras pediu pênalti, a arbitragem mandou seguir e o VAR nem chamou para revisão. Muita gente ficou com a impressão de que, em outros jogos, um lance assim já teria sido marcado, o que levantou de novo a discussão sobre critério, coerência e decisões diferentes em lances parecidos. Tudo isso e muito mais, você confere agora. Veja só. A bola vai correr toda a área, é o Flaco, né, que bate cruzado, e aí o Maurício... Vamos lá. Da direita para a esquerda, Bertozzi. Pra mim tem o contato e não é na bola, é só no corpo. Por mais que a bola já tenha passado, pra mim isso é pênalti. No primeiro momento eu tive a impressão de pênalti, mas depois, cara, o Maurício passa da bola, era um lance em que ele poderia ter atacado a bola, e acho que ele até dorme um pouco no ponto aí, e o Souza chega para disputar. Pra mim, um lance ali normal, não é pênalti, e até entenderia se o Klaus tivesse marcado ali no calor do momento, mas pra mim não é lance pra VAR. O Souza vai tentar ali de alguma maneira disputar a bola, e o Maurício pra mim vacilou em não ter se antecipado, em não ter atacado a bola pra finalizar. A bola era muito mais pra ele do que pro Souza ali. Birner, no futebol real isso pra mim não é nada, no futebol brasileiro isso é pênalti. Porque 90% das vezes... não é pênalti, Birner? Aqui no Brasil é pênalti. Não, mas não são todos os lances que são 90%, ao contrário do que disse o Breiler, que essa é uma das coisas que mais me incomoda quando eu participo dos programas de televisão e quando eu vejo as discussões. Na visão do árbitro não é lance pra VAR. Eu concordo. Só que aqui passaram meses do campeonato chamando o VAR por qualquer coisa, até o jogo do Palmeiras contra o São Paulo. Até ali tudo era VAR. Tudo se chamava o VAR. Dali em diante o futebol mudou. Avisaram os jogadores que ia mudar, avisaram os técnicos que ia mudar, os presidentes de clube, avisaram a gente que fala de futebol, avisaram quem torce, as pessoas mais importantes, que ia mudar. Não avisaram que ia mudar. E de lá pra cá, eu não sei mais o que é, porque as coisas mudaram. Eu não sei se é o pré aquele jogo ou se é o pós aquele jogo. Então, como eu vou me apegar a maior parte do campeonato, primeiro turno e parte do segundo turno, isso vai pro VAR, mesmo tendo o Klaus uma boa visão, e se fosse pro VAR ele marcaria o pênalti. Mesmo eu achando que é um lance que na Premier League ninguém vai marcar pênalti. Então pra você não é pênalti? Não, aqui no Brasil você marca. Não, mas Birner, eu quero saber o que o Birner acha. Eu discordo no mínimo de metade dos pênaltis. Mas eu estou falando desse. Mas você daria pênalti ou não? Se eu fosse um árbitro brasileiro? Não, se você fosse Vitor Birner. Eu não daria pênalti nesse para metade dos pênaltis do Brasil. Mas eu acho que tem que marcar esse pênalti. Mas você concorda que é um lance bastante interpretativo. Tem uma margem de interpretação, porque você precisa julgar se o Souza está disputando a bola. Para mim, ele está tentando disputar, embora não toque. E é um lance, para mim, normal. E se o árbitro tivesse marcado o pênalti, não seria um escândalo. Mas tentando disputar a bola e derrubar o adversário também é pênalti. Se você pergunta se eu marco ou não marco esse pênalti olhando todo o campeonato, sim, tem que marcar. Sim, claramente não é um lance unânime. Eu também acho. Eu mesmo já tive visões diferentes sobre o lance, mas quero te ouvir. Por isso, tanto é que na transmissão do Sport TV, o Paulo César, né, que é o especialista do Grupo Globo, disse que não marcaria, disse que para ele é lance normal, e o nosso especialista, o Simon, disse que ele marcaria. Né? Então você vê que entre os ex-árbitros também há divergência em relação a esse lance aí. Mas esse lance não é o típico movimento ou não marcação, suposto pênalti, em que vai se gerar um escândalo. Se o Abel forçasse a barra ali para falar, nossa, o campeonato manchado, não, seria fora do tom, porque não é para isso. Os jogadores podem reclamar ali, como reclamaram, mas para mim é um lance totalmente interpretativo e até, na minha visão, por exemplo, não foi pênalti. Para mim o Maurício até tem a chance clara, e essa chance o Souza não tirou dele, de se antecipar. Ele passa da bola, depois que ele passa da bola, tem a disputa com o Souza.
Para você, porque você fustigou o debate, Pedro, mas não opinou. Não, para mim foi pênalti. Para mim foi pênalti, eu discordo de que o Maurício tinha passado a bola, porque até um jogador quando passa da bola, se ele tem o amplo, sabe, domínio ali, ou ele pode se movimentar, se ele não está com a movimentação trava por causa do adversário, ele pode recolher a perna e fazer o toque. O que eu acho bom desse lance é que o Klaus, ele que um pouquinho distante, ele estava com a visão clara, não tinha nenhum jogador na frente dele, então o VAR não chamou para ele reapitar o lance, porque eu acho que isso muitas vezes acontece, aí o VAR chega, olha com calma, olha por trás, olha e só para completar, eu acho que deve ser assim sempre, tá? Se é interpretativo, é a decisão do Klaus. Se ele não deu, que bom que foi respeitado. Agora, para mim, eu teria marcado o pênalti. Agora, uma coisa que o Breyer fala que eu concordo não tá manchando o campeonato, não é um esquema, não tá manchado por isso. O Palmeiras teve momentos para fazer gol e não fez, o Santos teve momentos para fazer gol e não fez. A gente fala do Carlos Miguel no primeiro tempo, a gente fala do Gabriel Brazão no segundo tempo. Agora, vai suscitar o debate, porque o Palmeiras ali nesse momento, se ele faz um gol, é o que a gente estava falando ali, da cabeça do Santos para ter que lidar com essa situação dentro da Vila, no campeonato de ele tá brigando para não ser rebaixado. Fora isso, passou, é um dos 443 lances que a gente vai ter no Campeonato Brasileiro que poderia ser marcado. Temos outros ainda, ou não, tranquilo, pode eu esperar. daria, o Cláudio não deu, em campo pelo menos a decisão foi respeitada, não ficou aquela chatice, chama, reapita, vira, procura frame, procura não sei o quê, porque frame até peteleco vira soco na cara, entendeu? Então, pelo menos a decisão de campo foi respeitada, o Cláudio a gente pode ver ali, ó, visão limpa dele para disputa de bola. Turma, Se você curte esse tipo de análise, aproveita e se inscreve no canal. Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Um cidadão paulistano, não é? Concederam-me esse título, trabalho há 5 anos no Brasil. Foi muito bem recebido, sou muito grato ao futebol brasileiro, sou muito grato a todas as pessoas que me receberam aqui. Acho que o futebol realmente aqui está no gênese das pessoas que vivem aqui no Brasil. Vocês respiram futebol, as pessoas respiram futebol, as torcidas respiram futebol. E portanto eu acho, na minha opinião, que o futebol devia ser o embaixador daquilo que é o exemplo para a nossa sociedade. Já falei nisso várias vezes. Eu não sou ninguém para julgar o que se passou, essa não é a minha função. Eu só acho que o futebol tem que ser o embaixador daquilo que são os valores, daquilo que é o respeito, daquilo que é a ética, daquilo que é a educação para as gerações presentes e para as gerações futuras. Portanto, digo com toda a certeza que o futebol faz parte do vosso sangue, o futebol faz nosso. E do que depender de mim, farei tudo o que eu conseguir para tornar o futebol melhor. Sim, somos rivais, não somos inimigos. O futebol precisa de união e acho que é isso que faz realmente a magia do futebol, unir diferentes classes sociais e não o individualismo. Mas, como te disse, o futebol devia e deverá ser o embaixador daquilo que é a ética, aquilo que é o respeito, aquilo que é a competitividade, aquilo que é a rivalidade entre todos os clubes. É isso que eu penso. Em relação àquilo que tu me perguntaste, eu acho que todos vocês falaram. E portanto eu não tenho muito mais nada a dizer a não ser isto. Eu vejo e olho para o futebol como o embaixador daquilo que devem ser os princípios, valores, ética, respeito, e é para isso que eu ando no futebol. Sim, sou muito competitivo, sim, tenho melhorado muito naquilo que tem a ver com os meus comportamentos durante os 90 minutos. Mas não tenho muito pouco a dizer em relação a isso. Como te disse, foi muito bem recebido aqui no Brasil e sou muito grato ao futebol brasileiro. O resto eu acho que vocês conhecem como isto funciona melhor que eu. Vínhamos à procura do empate, vínhamos para ganhar o jogo, mas a verdade é que na minha opinião no primeiro tempo o Santos teve mais bola, criou mais perigo, teve uma chance nossa de uma perda de bola nossa. Acho que hoje
Em termos de passe, o nosso motor do nosso meio campo não funcionou como nós queríamos, ou seja, vamos ver a percentagem que nós conseguimos ter bola e ligar jogo foi 50 de acerto e 50 de erro, e o nosso motor é uma peça importante naquilo que é a nossa dinâmica. Portanto, te posso dizer, primeira parte sim, acho que o Santos foi melhor, tendo uma só oportunidade. Na segunda fizemos os ajustes que tínhamos que fazer e é verdade que o Santos fez golo agora no final, mas nós durante toda a primeira parte, lembro-me bola de saída, o Luigi bastava tocar na bola, lembro-me uma de Flaco sozinho para poder finalizar, a bola foi fora. Lembro-me uma do Maurício, que está à frente do jogador do Santos e leva um empurrão e não consegue acertar na bola. Lembro-me outra transição do Luigi na meia direita que podíamos ter finalizado, portanto muito melhor a segunda parte. E depois, para ser muito sincero, faltou-nos as pilhas ao nosso número 5, faltou-lhes as pilhas ao nosso número 8 da segunda etapa, e nós não conseguimos refrescar esses dois jogadores por não ter nem a opção de 5 nem a opção de 8, e o Veiga e o Aníbal tiveram que jogar até o fim, quando a meio da segunda parte percebia-se que o Aníbal estava completamente de rastros, não conseguia ligar passes, não conseguia marcar, mas foi pena termos sofrido o gol no fim. Parabéns ao Santos, que foi mais eficaz. Agora é a sua vez de opinar. Você acha que houve pênalti em cima do Maurício, naquele lance aos 27 minutos do segundo tempo, dentro da área, em que o Palmeiras reclamou demais da arbitragem? Na sua visão, o árbitro e o VAR acertaram em mandar o jogo seguir, entendendo como lance de jogo, ou erraram ao não marcar a penalidade em um lance que, em outros jogos, já foi dado como pênalti? Comenta aí embaixo a sua opinião sincera e o porquê, que eu vou fixar o melhor comentário para todo mundo que chegar ao vídeo ler. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele like para fortalecer nosso trabalho e continuar trazendo conteúdos como esse. Que Deus te abençoe e até a próxima, família! Valeu por assistir. Se ainda não se inscreveu, aproveita agora, ativa o sininho e compartilha com a galera do futebol.